Tudo a partilhar. Ainda não está, Marcelo. Já está. Boa noite a todos. Vamos dar início ao segundo episódio do projeto Diálogo Online. Desta vez iremos abordar as atividades que podem ser efetuadas com a população idosa em tempos de pandemia. Boa noite a todos. Vamos dar início inserida em instituições. Contamos com o convidado Dr. Miguel Caseiro, com mestrado num curso que tanto me diz, Educação Social. Boa noite a todos. A primeira pergunta é para o Dr. Miguel Caseiro. Que tipo de atividades estão a ser realizadas hoje em dia? Como estão a funcionar as vossas instituições? Em primeiro lugar, muito boa noite para vocês dois, para o Marcelo e para o Manuel. Muito obrigado por me convidarem. A questão que nós vamos abordar hoje é bastante pertinente, não só neste momento para a população que está em quarentena nos lares de idosos, mas também para toda a população que gira à volta dos lares de idosos. Neste momento todos estamos a sofrer com a pandemia, não só os utentes que estão, neste caso, sem receber visitas e com uma situação psicológica e afetiva já bastante degradada por esses motivos, mas também para as próprias famílias que não podem ver as suas que são mais queridas já há bastante tempo. Em relação às atividades, com as normas de segurança impostas pela DGS neste momento para os lares, as atividades de animação conheceram bastantes restrições. Claro que o facto de não poder haver proximidade entre utentes, não poder haver partilha de materiais, restringe muito as atividades que estão neste momento a ser praticadas nos lares de idosos. Neste momento, algumas das atividades que estão a ser praticadas estão sempre mais viradas para a parte individual dos utentes. As atividades em grupo começam a ser restringidas devido à pouca capacidade que muitas instituições têm devido ao tamanho das suas salas e dos seus equipamentos para as poder fazer, ficando restringidas a algumas atividades individuais que neste momento acabam por ser insuficientes. Isto no meu ponto de vista. Marcelo, como é que tu, como editor técnico, como é que estás a ver as atividades que estão a ser realizadas nos lares de idosos? Achas que está a ser correto o timing?
Boa noite a todos, antes de mais. Neste momento, eu penso que é o timing possível. Portanto, as atividades estão a ser feitas a um número muito reduzido, até porque há uma série de técnicos nas diferentes instituições que não estão a trabalhar neste momento. Portanto, há aqui um abrandamento muito grande do ponto de vista das atividades de animação e de reabilitação psicomotora, que é feito junto dos utentes das nossas instituições. Para além do mais, existem uma série de alterações estruturais que ao longo sensivelmente destes 2 meses, têm sido feitas muito recentemente, e como vocês saberão certamente, no dia 18 vão abrir novamente as visitas de forma muito restrita, muito regulamentada e de alguma forma rígida, como é evidente. E nós estamos em constante alteração, em constante mudança, tanto do ponto de vista das normas que têm surgido pela Direção-Geral da Saúde, como aquilo que nós entendemos como instituição por bem fazer para proteger os nossos utentes. Marcelo, uma vez que falaste já no ponto das visitas, aproveito para vos perguntar aos dois se não acham que as visitas às instituições não estão a ser demasiadamente muito cedo, não é? Ou se devíamos esperar um pouco mais, porque todos nós sabemos, não é, que os idosos é um grupo de risco. Miguel, não sei se quer responder primeiro. Não pode responder, Marcelo. Ok. Do meu ponto de vista, eu penso que sim, que é cedo, sem dúvida. Compreendo, obviamente, a necessidade das visitas, isso é por demais evidente. Os utentes notam muito esta falta de carinho, dos afetos por parte dos familiares, porque sim, nós estimulamos o contacto do ponto de vista digital, através das videochamadas, mas como sabem não é a mesma coisa, a importância do toque tem outro alcance, digamos assim, e do ponto de vista emocional tem outro valor. Mas efetivamente eu considero que ainda é cedo, uma vez que estamos agora a iniciar uma fase em que o país está... Tem promovido uma ligeira abertura, não é, a nível dos serviços, mas penso que efetivamente esta avaliação só poderá ser feita sensivelmente dentro de 15 dias. Realmente assusta-me e preocupa-me que que os números possam aumentar novamente. E acho que realmente ainda é cedo, se bem que as medidas que estão a ser emanadas pela Direção-Geral da Saúde tranquilizam-me de alguma forma. Contudo, reitero que penso que ainda é cedo. Se tivesse que decidir uma data, seria no início agora do mês de junho, esperava mais 15 dias eventualmente, mas isso é uma opinião minha. Eu sei que há instituições e PSS que apesar das orientações serem a abertura das visitas a partir do dia 18, eu sei que há instituições que efetivamente só abrem visita a partir do dia 1, porque há uma série de alterações orgânicas e estruturais que é necessário fazer nas instituições que efetivamente leva algum tempo. Miguel, eu coloco a mesma pergunta que coloquei ao Marcelo. Além de concordar que realmente é muito cedo mesmo, queria colocar também este último ponto que o Marcelo acabou de referir, que além de ser muito cedo, a própria comunicação da DGS às instituições que recebem idosos foi feita um bocadinho, no mínimo, apressada. Que é uma decisão de há pouco, se calhar por aí uns 8 dias, se tanto, quando as instituições têm que se preparar, tem que haver a aquisição de equipamentos, tem que haver alterações na rotina das próprias instituições, e muitas instituições não estão preparadas para isso. Por isso eu acho que, além de
das visitas deviam começar, na minha opinião, só mesmo no início de julho. No início de julho, caso não houvesse já qualquer tipo de contactos e qualquer utente infectado. Quando chegássemos mesmo ao R0. E aí, já todas as instituições teriam alguma hipótese para se preparar para receber as visitas da forma mais conveniente. Porque é preciso uma aquisição de material não só para os funcionários, mas até mesmo as visitas terão que levar algum equipamento. Terão que levar algum equipamento que podem, neste momento, não conseguir comprar ou conseguir obter no imediato. E as instituições têm que se preparar, até porque os idosos continuam a estar lá dentro. E são pessoas que vão de fora, que não estão em quarentena, correm o risco de levar o Covid-19 para o pé dos idosos. Não é? E apesar de estarem em contato com os seus idosos, os seus familiares, terá que ser uma gestão muito bem feita para que o vírus seja mesmo contido na zona das visitas. Por isso eu acho que as instituições ainda não estão preparadas para receber visitas. Foi uma decisão, no mínimo, apressada da DGS. Não sei se realmente estão a sofrer pressões para reabrir as visitas, mas parece-me uma decisão apressada. Esta pergunta é só para o Miguel. Como comunicador social, tem conhecimento que atividades de animação e animação são coisas diferentes. Pode-nos, por favor, explicar a diferença? Sim, o animador sociocultural, apesar de estar incluído numa equipa multidisciplinar e trabalha fundamentalmente no plano de desenvolvimento pessoal do idoso. Muitas das atividades que são feitas na animação são feitas não apenas para causar bem-estar e conforto e até levantar a condição anímica do idoso, gerando sorrisos e tentando que o idoso se adapte cada vez mais ao grupo e à instituição, mas também no plano individual para conter até as próprias debilidades ou diminuir as debilidades físicas do idoso, físicas e cognitivas. Por isso, o plano de atividades de animação é bastante abrangente, não só para animar, mas também para ajudar o idoso fisicamente e ajudar a conter mesmo o seu próprio declínio cognitivo como o seu declínio físico. A parte da animação é aquela parte restrita em que o utente fica com autoestima em cima quando participa numa atividade de animação. Ele gosta mesmo daquilo que está a fazer, ele participa ativamente nessa atividade, tira-lhe bastante satisfação e eleva-lhe a autoestima. Muitas vezes o utente pode não gostar até da própria atividade que está a fazer, mas reconhece o seu benefício. É aquela típica situação em que eu posso não gostar muito do que estou a fazer, mas como sei que me faz bem, eu vou e participo. Neste caso, uma atividade de animação, dita animação, é mesmo aquela em que o utente participa mesmo ativamente, em que consegue esquecer todos os problemas que existem à sua volta e sai lá com um sorriso nos olhos e aí nós elevamos o nível da atividade. Agora, há outros tipos de atividade que serão ocupação de tempo e também para trabalhar no plano individual do utente para não só melhorar a sua adaptação, como também combater o seu declínio físico, psicológico e cognitivo. Como é que um animador pode criar atividades de animação para os idosos em tempos de Covid-19? Neste momento estará mais em causa até a própria sanidade, sanidade se calhar não será o termo certo, mas o próprio estado psicológico que esta ausência de visitas e até o perigo que o utente corre mesmo ao ver as notícias, sabendo que está num grupo de risco, que a sua vida corre perigo caso as coisas não corram bem, é necessário atividades que lhe aumentem a autoestima. Neste caso, muitas vezes não serão mesmo as próprias atividades de animação pré-definidas no plano individual que lhe aumentam a autoestima, mas até mesmo
uma conversa, uma, uma atividade musical que o idoso goste, cantar umas músicas que eles gostam, que lhe faça esquecer os problemas todos que estão à sua volta, não tanto como as atividades de animação que, lá está, como falamos já há pouco, que lhe podem fazer bem, mas que às vezes até podem proporcionar um enfoque em si mesmo e podem até baixar a sua autoestima. Neste caso, escolhemos uma atividade que o deixe mesmo animado, uma atividade que o faça sorrir, uma atividade que o faça comunicar, uma atividade que o faça relacionar-se com os outros, esquecendo os problemas que estão lá fora. Parte-se desse princípio que realmente, neste caso, o elevar o estado de espírito e até mesmo, como eles estão há bastante tempo sem receber visitas, sermos nós, os animadores, e não só os animadores, mas todo o pessoal que trabalha no lar de idosos, a sua família. E a melhor forma de fazermos isso é fazê-los sorrir, estarmos ao lado deles, conversarmos com eles, fazer atividades que eles gostam, que se saiba que eles participam e que conseguem esquecer os problemas que estão lá fora, mesmo para que consigamos, desta forma, elevar a sua autoestima e elevar-lhe a moral. Que é o mais importante nestes tempos agora. Claro, correto. Quais são as principais dificuldades que a animação está a sentir neste momento? Neste momento, as principais dificuldades são mesmo as próprias restrições, que são impostas e bem, no meu entender, dificultam-nos o trabalho, que restringem-nos as nossas atividades e fazem puxar pela nossa polivalência e pela nossa capacidade de sermos mais proativos, mas também acaba por, de uma forma ou de outra, por isolar os idosos, porque acaba por nos obrigar a trabalhá-los de uma forma mais individualizada e não tanto em grupo. As atividades em grupo que nós desenvolvemos agora têm de ser feitas com bastante distância, não só entre os idosos, mas também entre o animador e os idosos. E isso acaba sempre por dificultar. E neste momento é um ponto-chave para os animadores, porque está a ser posta à prova a nossa capacidade de diversificar atividades e também lá está, e que essas atividades consigam elevar a moral dos idosos. Mas é lógico que é cada vez mais difícil quando temos bastantes atividades que não podemos fazer devido às normas de segurança vigentes. Temos aqui uma questão, uma reflexão da Vera Ministro, que refere que no lar onde trabalho tem resultado muito bem a pintura como atividades relaxantes, musicoterapia e exercício físico. Sinto que durante aqueles momentos esquecem as saudades. Isso cada animador que está na instituição conhece os utentes e terá que adaptar as atividades de animação aos utentes que tem. Se realmente os utentes em causa gostam de praticar essa atividade, devem continuar a fazê-lo. E são atividades que eles gostam de praticar e que levam ao moral, eu acho muito bem que consiga fazer. Claro que neste momento os trabalhos manuais foram das áreas de atividades de animação conheceram mais restrições devido até à proposta da Direção-Geral de Saúde de não haver partilha de materiais. E não é fácil fazer muitas atividades onde não haja partilha de materiais, inclusive pintura com lápis de cor, onde faz sempre a circular de mão em mão e outras atividades do género. Se realmente a instituição em causa tem hipótese de o fazer, acho muito bem que o faça. O exercício físico também terá que ser feito com as normas vigentes, com a distância entre os utentes e a distância entre o animador. Se tem resultado bem, ainda bem, parabéns. O que é que faz mais falta neste momento às atividades de animação? O que é que faz mais falta? Sim. O que faz mais falta é mesmo o próprio convívio que os utentes deixaram de ter em grupo. Porque, mesmo não só nas atividades de animação, mas mesmo até no próprio horário das refeições,
há algumas restrições no posicionamento dos idosos. E isso acaba por definir até os próprios grupos. Por exemplo, poderíamos ter um grupo de 20 utentes numa sala, em que esse grupo era unido e coeso e participava nas atividades de animação de uma forma contínua e relaxada. Neste momento, devido à quebra de proximidade, esses utentes tiveram de ser afastados. Por isso, logicamente, há logo aí uma quebra das dinâmicas do grupo. Por isso, se houver instituições que tenham espaços em que consigam, apesar do afastamento, manter os idosos no mesmo grupo, isso é uma ótima notícia. Na minha instituição, neste momento, temos a hipótese de fazer alguns grupos em algumas salas. Mas sei que há instituições que não poderão fazer isso, devido às condições que têm. Esta pergunta agora é direcionada ao Marcelo. Marcelo, como é que tu vês a saúde mental neste momento dos nossos idosos, que estão institucionalizados? Obviamente houve um grande declínio, porque, como o Miguel diz, efetivamente as dinâmicas de grupo acabam por ser quebradas, onde estavam 20 utentes, neste momento estão 10, ou se calhar nem tanto, depende, depois há todas estas restrições do ponto de vista orgânico e estrutural em cada uma das instituições, com grandes infraestruturas, há outras que não, e efetivamente isso causa imensas dificuldades. Obviamente que o isolamento nunca fez bem a ninguém, nem fará bem a ninguém. A comunicação é, se calhar, a chave que define a vida de qualquer ser humano, e numa pessoa de idade avançada isso não foge à regra, como é evidente. Se calhar salientava também a importância de promover, e aqui se calhar é uma dificuldade, já agora completando também um ponto que o Miguel referiu atrás, e indo também ao encontro do que a Vera Ministro referiu, relativamente às atividades que ela aborda, nomeadamente musicoterapia, pintura, exercício físico, a maior parte dessas atividades, em contexto normal, numa instituição, são realizadas em grupo. Certamente a musicoterapia, a pintura e o próprio exercício físico e muitas outras atividades podem ser feitas do ponto de vista individual. Agora, não terá certamente o mesmo retorno, porque se perde aqui a componente comunicativa, a componente relacional, que é fundamental para uma pessoa de idade avançada. Já que falas da saúde mental, gostava também de referir um outro ponto. Nós acabamos por nos centrar muito nos utentes que frequentam a resposta social de ERP. Para quem não sabe, a estrutura residencial para idosos, portanto, mais conhecido como lar residencial, mas a grande alteração não foi nos utentes que estão em ERP. São essencialmente nos utentes, e também não é nos utentes de apoio domiciliário, é essencialmente nos utentes de centro de dia, que são aqueles que são, regra geral, mais participativos porque são mais autónomos, têm uma maior preservação das faculdades cognitivas e, efetivamente, isto de um dia para o outro deixou de existir, deixaram de ir para a instituição. Muitos, felizmente, têm alguma retaguarda familiar que suportam o nosso trabalho, porque as funcionárias de apoio domiciliário acabam por ter um trabalho, um esforço maior, porque têm que dar suporte a estes utentes que estavam em centro de dia, não é? E, efetivamente, eu penso que um dos grandes problemas, e que realmente é pouco abordado quando falamos aqui na questão do terceiro setor, no caso dos lares de idosos, é muito esquecida a questão dos utentes que estão em centro de dia. Efetivamente, são os mais prejudicados e dificultam o trabalho aos técnicos, aos animadores também, porque, como eu referi antes, são as pessoas que estão, regra geral, mais participativas no grupo.
Sim, E é obviamente verdade. de forma muito acentuada. Concordo plenamente com isso. Claro que a vida desses idosos levou uma volta de 180 graus. Sim. E alguns, tal como disse o Marcelo, que ainda têm alguma retaguarda familiar, deixaram de participar nas atividades em que estavam inseridas nas instituições e foram para casa onde ainda têm família. Mas não nos podemos esquecer que havia pessoas que até poderiam estar no centro-dia e iam para casa, mas estavam sozinhas em casa. Se calhar até continuam a estar sozinhas. São pessoas que passam de estar inseridas numa comunidade onde tinham todo tipo de apoio para depois voltar para casa sem ter qualquer tipo de apoio. Isso aí é realmente uma situação bastante perigosa. Eu acho que as instituições, não só as instituições, mas a própria Direção-Geral de Saúde e o Ministério da Segurança Social deviam estar atentos a essas situações para poderem também facultar às instituições outro tipo de ferramentas que lhe permitam apoiar esses idosos que ficaram sozinhos em casa. Sim, já agora coloco aqui uma questão para ambos que realmente gostaria de compreender melhor, que é o seguinte: se a partir do dia 18 passam a existir visitas por parte dos familiares, dos utentes, como é evidente, a verdade é que ainda não se ouviu falar por parte ou da Segurança Social ou da Direção-Geral de Saúde, Geral da Saúde, perdão, não se ouviu falar sequer em datas previstas para a abertura do centro de dia. Isto não faz sentido. Obviamente que as coisas têm que ser feitas de forma gradual, mas efetivamente nem sequer é abordada esta questão. O que me parece é que os utentes que estão em centro de dia estão completamente esquecidos por parte das autoridades de saúde públicas, efetivamente, porque existe, e eu tenho alguns casos de alguns utentes que estão nesta situação, que têm os familiares, muitas vezes só têm os filhos já, a 300 km, a 1000 e tal quilómetros de distância, e eles não podem fazer muito, até porque agora as viagens também estão todas condicionadas, como sabem, viagens internacionais. Pessoas que já padeciam, que já apresentavam déficits cognitivos, quadros demenciais ou outro tipo de patologias, a verdade é que não existe uma resposta adequada para estas pessoas. O que é que nós técnicos, no meu caso como diretor, o que é que eu posso fazer? Simplesmente sinalizar estes casos junto da Segurança Social. Pouco mais posso fazer, para além de que, obviamente, darmos apoio e darmos resposta a estas pessoas. Obviamente terão que ter uma resposta mais, como dizer, mais personalizada, mais do ponto de vista mais próximo, ir mais vezes à casa do próprio utente, em vez de ir uma ou duas vezes à casa de um utente que já temos em apoio domiciliário, ou de um utente de centro-dia que tem efetivamente uma retaguarda familiar maior, teremos que passar 3, 4 vezes em casa daquela pessoa. Isso é a única coisa que nós podemos fazer. E o que realmente eu não consigo compreender é porque que não existe, parece não existir vontade por parte de quem está, no fundo, a dirigir aqui estas questões relacionadas com os lares. Eu compreendo que estão a fazer um bom trabalho do ponto de vista de algumas regras que estão a impor, mas a verdade é que o setor associado ao centro de dia está completamente esquecido. Completamente. E não achas, esta pergunta eu vou colocar, porque acho que é importante, e não acham que os idosos que estão em centro de dia são os mais necessitados, porque estão mais em isolamento? Claro que sim, isso é evidente. Isso vai ao encontro do que falámos antes. O isolamento social é se calhar um dos grandes fatores que muitas vezes não é considerado num quadro demencial, num quadro depressivo. Muitas vezes o que é que se pensa como fatores de risco? A idade, o pouco trabalho cognitivo que a pessoa tem e que foi tendo ao longo da vida, como é evidente. Questões de ordem biológica, mas a verdade é que o isolamento social, se calhar, é o principal fator, ou dos principais fatores, que contribuem e promovem um declínio cognitivo e emocional
de forma muito acentuada e nós pouco podemos fazer, porque nós não temos um animador que possa ir deslocar-se à casa destas pessoas, trabalhar com eles. Não há, muitas vezes não há esta possibilidade. E aliás, neste caso, nem sequer há efetivamente esta possibilidade. E o trabalho da animação, que é aquilo que estamos hoje centrados, efetivamente é um trabalho essencial para restabelecer e para promover uma melhor saúde mental, eventualmente, e não só saúde física também. E a verdade é que eles continuam esquecidos. Na verdade é esta. Sim, vai ao encontro do que estávamos a dizer. Se há alguns que ainda têm alguma retaguarda familiar, se têm familiares que lhe podem prestar não só o apoio às suas necessidades, nas suas AVDs, mas também até apoio a nível cognitivo e desenvolver até algumas atividades com eles, levá-los em curtos passeios, caso não sejam pessoas com alguma doença que possa complicar ainda mais, junto do Covid, a sua situação clínica. Se realmente essas pessoas ainda têm algum apoio, aquelas que estão sozinhas acabam por não ter apoio nenhum, e aí é que estão mesmo, a grande maior parte do tempo, sozinhas. Mas Miguel, posso só interromper para completar o que acabaste de dizer. Isso é verdade e eventualmente até isto seria mais ou menos ultrapassado se eventualmente um animador ou um psicólogo ou algum técnico de uma instituição conseguisse deslocar-se à casa destes idosos. Agora, porquê é que isto não é possível? Porque aumenta o risco nas instituições. Claro. Sairmos para fora e tivemos o vale para dentro. Sim, mas não é só isso também, obviamente que isso é o fator-chave, mas as instituições, e esta é a realidade do nosso país, provavelmente eu não conheço as instituições todas, como é evidente, mas a maior parte não tem capacidade financeira nem estrutural para ter vários técnicos, os que há são efetivamente poucos, não há capacidade para ter 2 ou mais psicólogos, 2 ou mais animadores, que se calhar, ou até mais do que muitas vezes as instituições só têm um enfermeiro, ou um médico, portanto, as equipas, a realidade das instituições é esta. Há um grande déficit do ponto de vista de recursos humanos que as instituições não conseguem fazer face. Porquê? Para já, porque as instituições, os próprios apoios para este tipo de instituições, mesmo os apoios por parte da Segurança Social, são muito redutores para o custo, a despesa de um utente, obviamente, os valores são muito baixos. E depois, para além disto, nesta fase existe um gasto acrescido que ninguém contaria com EPIs, nomeadamente as luvas, as máscaras, as batas, o gel desinfetante, e existe, e depois com a questão dos horários, porque os horários também acabam por influenciar as pessoas trabalhando mais horas. Obviamente o vencimento tem que ser diferente e as instituições não estavam a contar com este acréscimo de despesa e não conseguem fazer face a ela muitas vezes. Também vamos de encontrar a questão que eu estava até a dizer. E depois são normas que são impostas, a Direção-Geral de Saúde e a própria Segurança Social decretam algumas normas que as instituições têm de cumprir, mas não recebem qualquer retorno financeiro para as cumprir da melhor forma. Mesmo até agora, esta própria questão das visitas. Vamos começar agora a receber visitas, mas não há qualquer apoio financeiro para que se compre algum material necessário para que as visitas ocorram da melhor forma. Eu acho que a questão é muito por aí. As normas são decretadas, mas os custos ficam todos a cargo das instituições. De uma forma ou de outra, eu acho que basicamente é isso. E não é só nesta altura de Covid, é também tem sido uma situação recorrente ao longo dos últimos anos. Como podemos ver, esta aqui é só mesmo mais uma situação até bastante caricata.
Eu penso que o problema é quando, e isso infelizmente acontece em quase todas as esferas da sociedade, que é quem decide não está no terreno, quem está no terreno vê as dificuldades. Infelizmente é isto que se passa. E efetivamente o apoio que recebemos do ponto de vista governativo, seja Segurança Social, seja Direção-Geral da Saúde ou qualquer tipo de organismo, não é que não exista apoio, não é que não exista vontade, eu acredito que exista, mas certamente também há poderes acima deles que impedem que realmente haja um apoio maior. Isso são questões até que nos ultrapassam a nós. Pois claro que sim, claro que sim. Ultrapassam. Vocês estão no terreno, não é? Eu ainda estou a estudar, como vocês sabem, vocês estão no terreno e têm uma percepção diferente, vocês fazem-me chegar a isso que eu não tenho, e isso é enriquecedor, mas os membros políticos também não têm essa capacidade, não sabem o que está no terreno, é preciso muitas vezes ir ao terreno para perceber, ou entrar em contato com o terreno. Eu acho que é isso que está a falhar, acima de tudo. Sem dúvida, Manuel. E aproveito, já que estamos a falar em atividades, aproveito para perguntar 2 atividades que estão a ser desenvolvidas nas vossas instituições. Começando por mim. Marcelo, se puderes meter a sua vida a passar, agradeço, faz favor. Sim. Dá-me só um segundo. Conseguem ver? Não, tens que pôr no share. Foi o que eu fiz. Ok, dá-me um segundo, por favor. Ok, alguma coisa diz. Faz favor, estás à vontade. Ok, já está. Estás a ver? Ok, muito bem. Estou. Miguel. Sim. Esta atividade é uma atividade que vai ao encontro das normas que nós estamos agora a aplicar, as normas de distanciamento, as normas de partilha de materiais e também usamos esta atividade até com a nossa tradição religiosa para... nós costumamos utilizar até a religião como um catalisador de atividade, já que é uma área onde os utentes se sentem à vontade e gostam de participar e trabalham com bastante afinco. Neste caso foi uma atividade baseadamente e unicamente feita em recortes, em que os utentes recortaram algumas decorações para decorar uma parede com uma imagem de Nossa Senhora, que eles gostaram bastante de trabalhar e gostaram bastante do resultado final. Deixando algumas imagens à frente, podemos ver então o resultado final. Sim, vamos já ver. Deixa eu passar aqui as restantes fotografias. Neste caso, eles trabalham sempre com a mesma tesoura, não há partilha de material. As distâncias estão a ser feitas de forma correta e o trabalho final é este. Sem dúvida, muito bonito. E a religião permite-me, a religião é sem dúvida um catalisador. Já percebi em conversas anteriores que fomos tendo que efetivamente na Zona Norte é muito importante, na Zona Centro também terá bastante valor e acaba por ser aquilo que estas pessoas se podem agarrar nesta fase. Desta forma, não é mais do que conseguir adaptar as atividades de animação às características dos idosos e à sua forma de vida e também às suas crenças, àquilo que eles gostam de fazer. É também para isso que os animadores têm que ter cada vez mais uma diversidade de atividades para ir de encontro às expectativas dos idosos. Não só para valorizar o seu trabalho, mas para valorizar aquilo em que os idosos acreditam e aquilo que os idosos gostam de fazer. Neste caso, eu acho que esta atividade conseguiu atingir esses mesmos objetivos. Conseguiu ser feita com as normas vigentes em relação à higiene e segurança dos idosos e também conseguiu deixá-los realizados, onde eles trabalharam de uma forma bem disposta
de uma forma ativa e que os deixou bastante contentes, porque cada vez que passam pelo trabalho ainda ficam mais contentes e dizem que ficam muito bem. E a sua participação foi bastante ativa, já que o trabalho foi todo, ou quase todo, feito por eles. Por isso há sempre uma forma de fazer alguns trabalhos em tempo de pandemia. Basta, é claro, ter algumas ideias, a conseguir adaptá-las aos idosos, o que não é fácil com os tempos que correm, e isso exige do animador bastante polivalência e também bastante pesquisa e, além disso, um enorme conhecimento dos idosos com quem trabalho. Miguel, falaste em pesquisa. Eu gostava que tu falasses agora um pouco sobre a tua página, a Ronda dos Lares, que tem essa finalidade. A página Ronda pelos Lares surgiu em setembro de 2017 e tem como único e exclusivo objetivo a partilha de atividades de animação em lares de idosos. Essa partilha consegue reunir bastantes atividades, o que significa que a página é agora uma base de dados de atividades de animação. Quem quiser pesquisar alguma atividade de animação sobre qualquer tema ao longo do ano, vai à página Ronda pelos Lares e encontra bastantes atividades de animação. Foi uma dificuldade que eu senti antes de criar a página, porque nós vemos muitos grupos na internet fora e até páginas dedicadas a atividades de animação, mas não vemos atividades práticas como esta, até que vocês acabaram de mostrar, que está descrita na página, em como podemos adaptá-la aos utentes e fazê-los participar na atividade e eles retirarem daí algum benefício próprio. Não é nada fácil. Conseguimos encontrar algumas atividades cognitivas, outras explicadas de uma forma teórica, mas em termos práticos não conseguimos encontrar. Dessa forma, eu criei a página, começou por aglomerar alguns lares à volta da instituição onde eu trabalho, até que no fim de novembro do ano passado eu resolvi divulgar a página em alguns grupos nacionais de educação social e de animação sociocultural. E a partir daí a página conheceu algum desenvolvimento. Neste momento, só para terem uma ideia, em outubro do ano passado tinha 300 seguidores, quase meio ano depois tem 3.000. Que é um salto bastante grande e nos deixa bastante contentes e até para mim, que eu consigo partilhar algumas atividades que estou fazendo e consigo também tirar algumas ideias, que é esse também o objetivo principal da página, tirar algumas ideias para fazer junto dos meus idosos. É uma questão de partilha e além disso permite também, por arrastamento, divulgar o nome das instituições e o trabalho dos idosos. Miguel, eu já te disse isso privadamente, mas agora digo publicamente, que sabes que eu vejo a vossa página e os vossos vídeos e acho que são uma grande mais-valia e pergunto-te se os vídeos que são difundidos nas páginas, nas redes sociais, podem ser vistos como atividades. Isso depende da participação que os idosos tenham neles. Claro que se os idosos tiverem uma participação ativa no vídeo e nas atividades, porque muitas vezes são postas atividades como vídeo, mas são vídeos de fotos em que se vê a participação dos utentes. Se não são, nós podemos considerar grandes atividades, mas isso fica ao cargo dos técnicos e das instituições. Fica, a partir do momento em que estão a dar permissão para publicar uma página, fica a seu cargo depois até o julgamento que as pessoas possam fazer sobre eles. Eu já há algum tempo para cá, nós temos, a Ronda pelos Lares tem divulgado praticamente, não ser uma ou outra que eu mesmo pesquise e encontre e publique, praticamente são atividades que nos são enviadas pelas instituições ou pelos técnicos das instituições. E algumas a página já rejeitou
porque não se vê uma participação ativa dos idosos. Muitas vezes são enviadas atividades em que eu peço às pessoas, olha, envie-me uma foto do idoso a participar. Mas eu aqui agora não tenho. Então pronto, vá procurar alguma e envie, porque não podemos partilhar o resultado final, que muitas vezes serve apenas para valorizar a instituição e o técnico. Quando não vemos o idoso a trabalhar, não estamos a valorizar a atividade, não estamos a valorizar o idoso, que são as duas coisas mais importantes a valorizar. Se realmente a atividade for completa, acaba por ser valorizada a instituição, o técnico que a faz e o próprio idoso, porque vê a sua atividade a ser replicada até chegar à família. Muitos idosos que nós temos até são familiares de idosos. Caso isso não aconteça, as atividades podem ter críticas negativas, não têm o resultado em termos de adesão do público que às vezes as pessoas estão a pensar que tenham e acabam por passar muitas vezes sem se dar por elas. Mas isso fica ao cargo das instituições. A partir do momento em que há uma participação dos idosos, a atividade é publicada. Agora, se a participação é ativa ou passiva, isso também já fica para cada técnico julgar o seu trabalho. E considera o papel do idoso diminuído nas atividades de animação? Quando as atividades não são adequadas ao idoso, muitas vezes isso pode acontecer. Muitas vezes fazemos atividades para valorizar apenas o resultado final. Muitas vezes temos ideias de como é que uma atividade fica como resultado final, mas depois chegamos ao pé do idoso, começamos a fazer a atividade, o idoso não se aplica da forma que é conveniente até para a atividade, porque não gosta dela, ou até não consegue fazer, e o técnico acaba por ter que fazer o trabalho todo e até chegar ao resultado final. O que é que acontece? A intervenção dos idosos foi nula, o resultado final se calhar até pode ter sido melhor porque foi o técnico a fazer e terá mais capacidades até que o idoso para realizar, mas não havendo participação dos idosos, fica só o resultado final, não deve ser considerado uma atividade completa. A partir do momento em que o idoso gosta daquilo que está a fazer e participa ativamente, o idoso não se sente diminuído no seu papel. Como vimos até no exemplo que temos já falado, da Santa Casa de Misericórdia de Macedo, que é a instituição de trabalho, os idosos participaram ativamente na atividade. Todos os corações que vocês viram foram reportados por eles. E isso aí deixou-os ainda mais satisfeitos. Isso tornou a atividade cada vez mais completa, porque não vale só pelo trabalho final, mas vale pelo trabalho dos idosos, do técnico e pelo resultado final. E as famílias valorizam cada vez mais isso. Agora, se nós partilhamos no Facebook apenas o resultado final de uma atividade e a família vê, a família até pode perguntar, então quem é que a fez? Então, mas eu não vejo lá o meu pai a fazer, ou não? Estamos a fazer atividades para quê? Para ficar bem? Isso pode muito bem acontecer. Agora, em relação à diminuição dos idosos, isso acontece quando as atividades de animação não são adequadas aos idosos. Basicamente é isso. Agora vamos apresentar as atividades para finalizar a sessão. Sim, Manuel, desculpa interromper, mas tivemos há pouco um comentário, não sei se conseguiste perceber. Eu vou voltar a pôr aqui em rodapé. A Susana Valverde questionou qual é o nome da página do projeto que o Miguel faz parte, porque ela não conseguiu compreender. Ronda pelos lares. Ronda pelos lares. Depois nós podemos pôr o link no direto e responder para a Susana ter acesso. Nós depois respondemos ao seu comentário com o link para você ter acesso à página. Que é uma página muito boa e tem muitos exemplos de atividades que entram no terreno que pode utilizar. O Miguel está de parabéns. Sem dúvida. Uma pessoa muito proativa. E é um bom convidado. Vamos dar então agora continuidade às atividades que podem ser realizadas e que estão a ser realizadas. Sim.
Conseguem ver? Manuel, Miguel, conseguem ver? Não, tens que abrir a imagem. Sim, mas estou a perguntar se conseguem, se estão a ver o ecrã. Sim, Sim. sim. Pronto, muito bem. Esta é uma atividade, eu também vou ser breve neste segmento. Eu vou apresentar aqui duas, três atividades que efetivamente podem ser feitas tanto em grupo, mas também do ponto de vista individual. E aqui para mostrar que há esta flexibilidade de adaptar a atividade a este contexto atual. E muitas vezes é este o desafio de um animador. Por exemplo, eu vou aqui mostrar esta foto, é a seguinte, representa uma atividade denominada por Caixa de Pandora, em que o objetivo é abrir esta caixa, colocar lá uma série de objetos diversos, ou até podem ser objetos temáticos, e ao fim da caixa fechada, eu vou aqui passar para a foto seguinte, onde tem aqui uma série de objetos, como um telefone, um copo, um pente, uma daquelas cassetes de música mais antigas, um rato óptico, um relógio. Isto porque, qual é o objetivo? O objetivo é que isto em grupo certamente é uma atividade mais fácil, uma vez que há aquela dinâmica que tanta falta faz nas diferentes atividades de estimulação ou de reabilitação. Qual é o objetivo? O objetivo é que a pessoa idosa retire um objeto de cada vez e que vá comentando quais são as características e quais as memórias associadas a cada um destes objetos. Depois, posteriormente, os objetos são colocados novamente na caixa e é treinada ou estimulada na retenção e a memorização e posteriormente a numeração através exatamente. E muitas vezes é importante o toque nos objetos. Esta é uma das atividades que agora terá que ser feita individualmente, já que os objetos não podem ser feitos. Isto tem outro tipo de benefícios em grupo, mas efetivamente neste momento isso não é permitido. Depois há uma série de trabalho do ponto de vista mais cognitivo, na questão do cálculo, das próprias sequências lógicas e da memória recente que podem ser trabalhadas. Isto, sem dúvida, que é um trabalho que acaba por ser sempre individual. Depois gostaria também de apresentar aqui o jogo de memória tátil. Porque é que eu estou a mostrar esta atividade? Estou a mostrar este livro, fui eu que o elaborei aqui há uns anos atrás, em que o objetivo é trabalhar com os utentes, essencialmente com utentes acamados, com utentes mais debilitados do ponto de vista físico e cognitivo, com menor mobilidade, e o trabalho é essencialmente através dos estímulos sensoriais, nomeadamente do tato. Há aqui uma série de objetos, nomeadamente tecidos, aqui a lã, aquela caixa de comprimidos, que através da estimulação dos órgãos dos sentidos, nomeadamente o tato e também a visão, obviamente podem ser trabalhadas uma série de parâmetros. Irei passar também de seguida um projeto que também criei há uns anos atrás, e este realmente é muito engraçado porque trabalha a questão da reminiscência. Obviamente também pode ser trabalhado em grupo ou individual. Em grupo tem mais uma vez uma componente relacional que é muito importante nesta atividade específica. O que é a reminiscência? Em traços muito gerais, é estimular a recordação de factos antigos através neste caso concreto, de imagens. Isto foi um programa composto por 10 sessões, na altura que criei, todos eles com imagens, e intercalava estas imagens com alguns destes objetos, que estou a passar aqui de seguida, com a mostra de alguns destes objetos em suporte real, digamos assim, para promover o toque. E é fantástico o tipo de memória que consegue e de recordações que a pessoa idosa consegue
no fundo, voltar a viver. E agora, Manuel? Então, eu apresento um guia que foi realizado num projeto que eu estive envolvido, que acabou em janeiro, com mais 2 colegas, um orçamento participativo, que ganhamos, Conselho de Viseu, e estamos a trabalhar com pessoas idosas, e escrevemos este guia que está aqui na imagem, que é o Guia da Pessoa Idosa do município do Conselho de Viseu, onde estão patentes algumas atividades que podem ser realizadas com pessoas idosas e outras informações úteis para o Conselho de Viseu. Este guia está agora em processo de impressão e com a pandemia está um pouco atrasado, mas vai ser lançado em formato de papel e em e-book muito brevemente. Também ontem saiu pela Rutis um calendário de aulas que os nossos séniores podem ter acesso. E é uma atividade que eu saliento, também tendo noção que é complicado todos eles terem acesso a um computador à tecnologia, não é? Que estamos também a ter uma exclusão. Mas é muito importante esse tipo de tecnologia para eles não estarem sozinhos e combater o isolamento. Muito bem. Manuel, mais uma questão. Se eu vi. Ver esta direcionada para ti. Eu vi as palavras da bastonária na palestra e doeu-me um bocadinho, porque os enfermeiros estão a fazer um excelente trabalho, e é verdade, mas estão a ser um pouco beneficiados com estas palavras, porque, e o Marcelo é profissional de saúde, eu espero não ir magoar o que vou dizer, eu acho que isto tem que ser uma equipa multidisciplinar, e é assim, eu tenho acompanhado, mesmo a minha ordem, a Organização Social, já fez uma carta aberta, que está muito bem explícita, o que diz, e não é justo, não é? Acho que tem que ser equipa multidisciplinar, acho que tem que ser tanto a parte social como a parte de saúde, e isto é por competências, não pode ser só a parte da saúde a estar como direção técnica, a parte social é importante. E eu como educador social e a fazer um mestrado em Antropologia na Universidade de Aveiro, sinto muito esta questão, porque é 2 pesos e 2 medidas. A parte da saúde é muito importante, é verdade, e eu não tinha ainda muito essa ligação, comecei a ter quando iniciou o meu mestrado, mas a parte social é mais importante, é a parte das pessoas. E acho que tem que ser um meio termo. Acho que o Marcelo, não sei se o Marcelo tem uma coisa também a responder sobre esta questão, não sei se viu as declarações da bastonária. Sim, vi e foram de facto muito infelizes, como é evidente, porque quando referes que, por exemplo, que sou da parte da saúde, é assim, numa instituição, numa IPSS, acabamos todos por ser da parte social, não só da parte social, uma vez que a minha profissão acaba por ter estas duas valências, digamos assim, estas duas abordagens, mas efetivamente, e aqui sublinho aquilo que acabaste de dizer, que é quem deve ser diretor técnico de uma instituição, eventualmente quem estará à frente de uma instituição, deve ser sempre por competência, independentemente de ser um médico, um enfermeiro, um psicólogo, um assistente social, um educador social, o que for. A competência que é importante, porque certamente todos nós estamos minimamente preparados, ou devemos estar minimamente preparados para sermos flexíveis e adaptativos. A verdade é esta. Qualquer pessoa com empenho e com dedicação consegue aprender a trabalhar nesta área. Não é preciso ser, nem percebo porque que tenha que ser diretamente um enfermeiro, ou um psicólogo ou outra profissão qualquer. Quem deve estar nestes cargos deve ser sempre por competência. Não faz sentido de outra forma. É assim, este não é o tema deste diálogo, poderá ser do próximo. Sim, se for questão, mas em relação a isso, neste caso, também já há enfermeiros que são diretores técnicos de lares de idosos.
com sim. uma formação específica, já há enfermeiros que são técnicos de guarda idosos. É verdade que um E enfermeiro, com uma equipa de saúde, que tem algum conhecimento abrangente acerca das atividades de vida diária, das atividades de higiene a ser prestadas, dá-lhe algum conhecimento, mas faltou também conhecimento da parte social. E da mesma forma que o enfermeiro terá que adquirir conhecimentos na área social, também não é intuitivo que o diretor técnico formado na área social consiga adquirir alguns conhecimentos na área da saúde. Não é? Por isso, de uma forma ou outra, acaba por ser bastante infeliz, porque eu acho que até revela alguma ignorância da parte da senhora bastonária dos enfermeiros, na minha opinião. Não, e é assim, eu não concordo de todo com o que ela disse, mas é assim, eu acho que tem mesmo que ser uma equipa multidisciplinar. Eu acho que nós temos que fazer toda a diferença e ir para o terreno e mostrar o que valemos. Porque não é teres o curso A, B, C que pode ser teu técnico, tens de ter competências para isso. Porque tens pessoas e tens futuras pessoas nas tuas mãos. Neste caso, são diversas áreas específicas, com as suas especificidades, que se unem em prol do bem do utente e do idoso. Não pode ser, apesar de ser uma equipa multidisciplinar, cada área tem uma formação específica e cada área tem a sua intervenção direta na área, na esfera do idoso. Por isso mesmo, a própria liderança que se pede ao diretor técnico tem que ser uma liderança bastante abrangente, mas não será apenas e própria da área de saúde, apesar de reconhecermos que a área da saúde é a área vital que gira à volta de uma instituição que lida com um grupo tão débil como os idosos, ainda mais numa época destas, mas também terão que ter o conhecimento para fazer uma gestão de pessoas. Muitas vezes, nós sabemos que a área da saúde é uma área que funciona em permanente situação de stress. Não é? É uma área que está a lidar diretamente com a vida e com a saúde das pessoas, é uma área bastante estressante. E muitas das vezes, digo eu, na minha opinião, requer conhecimentos para gestão de pessoas e gestão de ritmos de trabalho. O que acaba por complicar bastante a própria ascensão das equipas de saúde a uma direção técnica. Mas nada que não se possa aprender. Volto a dizer, assim como quem tem formação social não deva até tirar alguma formação ou aprender cada vez mais em relação à área da saúde. Isto, tudo que seja para beneficiar a qualidade de vida do utente requer o nosso sacrifício, requer a nossa aprendizagem e requer a nossa polivalência. Mas a verdade é que uma instituição... Marcelo, deixa-me só responder aqui ao Miguel para não perder a ideia. Para fecharmos. É assim, eu acho que a aprendizagem tem que ser ao longo da vida. E eu, sendo eu da área social, porque sou educador social, estou a tirar um curso de gerontologia, sinto que preciso mais da parte de saúde. Ok, vou fazer uma pós-graduação sobre a parte da saúde. O Marcelo acha que tem mais apetências para a área da saúde, tem que fazer mais formação da área social. Eu acho que tem que ser assim, e acho que temos que aprender uns com os outros, como estamos aqui a fazer, porque, reparem, tu és animador, o Miguel é animador sociocultural, com mestrado em educação social, eu sou educador social a tirar o mestrado, a concluir o mestrado em etologia, e o Marcelo é psicólogo e com expressão em clínica. Isto é muito importante, estamos aqui a fazer uma troca de ideias e isto é o exemplo puro do que tem a acontecer no nosso país. É esta troca de ideias que nos podem ajudar a fomentar o futuro dos nossos idosos, das nossas populações, não é? E uma instituição que não trabalha do ponto de vista do ponto de vista de uma equipa multidisciplinar nunca terá futuro, porque, e muito menos um diretor técnico que vá para uma instituição a pensar que eu consigo fazer tudo sozinho, não vai dar bom resultado, porque a chave é a multidisciplinaridade e o apoio entre os próprios técnicos. Cada um tem a sua função, é verdade, mas é importante beber um pouco da aprendizagem de cada um deles e só assim é que se pode levar a bom porto uma instituição. Obviamente... Sim, e é assim, a área social... Nós estamos a trabalhar em instituições que estão abertas 24 sobre 24 horas, há sempre situações estressantes e sempre situações diferentes a acontecer durante o dia e nós, como profissionais,
antes de mais, antes de sermos técnicos, somos profissionais a trabalhar no lado de idosos, temos que estar sempre abertos à polivalência, a podermos ajudar onde somos necessários. Sim. Estamos num sítio, estamos num local onde estamos, em primeiro lugar, a lidar diretamente com a vida das pessoas. Sim. Trabalhar numa instituição social que acolhe idosos e que só mesmo por trabalhar diretamente e ter interferência direta na vida das pessoas é uma responsabilidade que aglomera bastante stress, é uma atividade muito estressante. Além de termos colegas que trabalham por turnos, que trabalham fins de semana, que trabalham aniversários, que trabalham Natal, Páscoa, acaba por ser bastante estressante. E mesmo por isso, além de todos termos que trabalhar para o idoso, temos todos também que trabalhar uns para os outros. Porque só assim, mesmo dentro da instituição, é que conseguimos estar preparados para fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Sem dúvida. Temos aqui duas questões de um colega meu, também psicólogo de Angola, que eu aproveito para saudar. O Dr. Catarino, ele faz duas questões que passei há pouco no rodapé. Uma, aliás, a primeira é a seguinte: quais os critérios para se ser diretor técnico de um lar de idosos? Atenção, Marcelo, responde essa questão, mas em Portugal, porque na Angola é diferente. Sim, eu respondo com Portugal. a realidade, exatamente, com a realidade que eu conheço. Portuguesa. Exatamente. Pronto, para ser um diretor técnico é necessário ter uma licenciatura, ou mais, numa área social ou, neste caso, na área da saúde. Podem Ou ser direito. diretores técnicos. Como? Direito. Direito também dá, sim. Também dá, exatamente, é verdade. A verdade é que tanto um advogado, psicólogo, um médico, um enfermeiro, um animador, portanto, um educador social, quem tem uma licenciatura numa destas áreas pode ser diretor técnico. Agora, a chave é efetivamente a competência e depois o Catarino questiona também a questão da liderança, se deve ou não ter-se em consideração a questão da liderança. Obviamente que sim, mas isso é algo que só quando se está no terreno, quando não é necessário ser diretor de um lar para ver se a pessoa tem competência ou não, mas efetivamente é um requisito essencial para fazer um bom trabalho. E obviamente uma pessoa que não tenha capacidade de liderança não deverá ser escolhido à partida pelas direções das instituições para o ser. Já que abordo aqui a questão das direções, só concluir aquela ideia anteriormente que eu penso que é importante, que tem a ver com as direções. Pouco se fala no papel das direções nas instituições, do presidente, do vice-presidente, do tesoureiro, eventualmente, mas a verdade é que eu tenho a sorte de trabalhar numa instituição em que isto efetivamente acontece, é um acompanhamento muito próximo que temos por parte da direção, um apoio que é fundamental e sem isso não se consegue fazer, ou muito dificilmente se consegue fazer um bom trabalho. Eu acompanhei há pouco tempo uma cliente em consulta que também já foi em tempos diretora de uma instituição, de uma IPSS. A verdade é que a relação com a direção era totalmente disfuncional. Havia desconfiança, não havia ao mesmo tempo que deve haver um controle por parte da direção, também os diretores devem ser, no fundo, desafiados e deixar que façam o seu trabalho. E efetivamente aquilo não acontecia. Alguém teve que ceder, acabou por ceder a diretora técnica, que acabou por ir embora. Mas efetivamente aqui é muito importante um apoio concreto, de proximidade por parte da direção. Temos mais uma questão que vou passar também a rodapé e vou passar a ler, da Márcia Magalhães. Pertinente seria perguntar porque é que um educador social
quase raramente chega a diretor técnico. E na área da gerontologia, poucos são os que contratam, em geral, contratam animadores e a prestação de serviços ou estágios profissionais. Manuel, penso que esta questão é mais direcionada a ti. Peço que E respondas. para mim e para o Miguel. Somos dois. Sim, mas neste caso já falam da gerontologia penso que aí poderás também dar uma resposta. Mas sim. Antes de mais, quero agradecer à Márcia pela pergunta, porque acho que é muito pertinente, mas eu acho que é uma questão ainda de mentalidade. Eu acho que, em primeiro lugar, a nossa área, a área da educação social em Portugal, ainda não está desenvolvida. Temos muitos bons profissionais, mas temos que ainda ser empreendedores e desenvolver essa área. Acima de tudo, acho que a área é boa, mas temos que também aqui multidisciplinar. E acho que a guerra que nós próprios podemos ter com os animadores socioculturais, ter uma ordem, nós não temos uma ordem, acho que isso não nos vai levar a lado nenhum, muito pelo contrário, só nos vai prejudicar a todos. Acho que temos que trabalhar juntos, porque isso divide os animadores e os educadores sociais, e nós temos que estar juntos e fazer uma ordem forte, a ordem social. Acho que acima de tudo é isso. Porque o pessoal da saúde tem uma ordem organizada e nós não temos. Acho que isso é o primeiro aspecto. E acho que isso é porque nós não conseguimos chegar a editores técnicos ou a nossa profissão ser valorizada como deveria ser. Neste caso, a grande maior parte dos diretores técnicos, pelo menos eu conheço bastantes, têm formação como assistente social, ou seja, o papel do assistente social é um papel que está bem mais ligado à burocracia e ao procedimento e aos procedimentos teóricos que circundam e que se envolvem nas instituições. O educador social e o animador são trabalhadores de terreno, são trabalhadores que lidam diretamente com as pessoas. Se isso nos dá alguma bagagem para ser diretores técnicos de uma instituição, claro que dá. O facto de conhecermos as pessoas e conhecer os idosos na instituição e conhecer até as suas próprias famílias, dá-nos bastante bagagem. Mas claro que também faz falta saber como nos poderemos mover e como deveremos proceder em relação a alguns assuntos burocráticos, nomeadamente candidaturas para apoios sociais, candidaturas para concursos que podem ser benéficos para a instituição. Isso também é um papel bastante importante, porque são essas candidaturas que nós fazemos que muitas vezes ajudam a pagar ordenados dentro das instituições. Não nos podemos esquecer disso. E por isso convém até que ter alguém na equipa, não quer dizer que seja necessariamente diretor técnico, mas que ajuda, que saiba esses procedimentos e que saiba movimentar nesses meios. Por isso, à partida toda e qualquer pessoa que tenha competência, como disse o Manuel e como tem dito também o Marcelo, já bastante vezes ao longo desta conversa, deve encarar o papel de diretor técnico com entusiasmo e garantir segurança às pessoas que consigo trabalhar. Mas o papel da liderança e o conhecimento em todas as áreas é fundamental para isso. Tem que haver um fio condutor, que é o diretor técnico que o propõe. E tem que ser um fio condutor que reúna consenso e tem que ser um caminho que toda a gente veja como claro e que toda a gente sinta que é por aí que devemos seguir. Por isso, o diretor técnico tem a função de criar esse fio condutor e liderar pelo caminho que isso vai ser traduzido no bem-estar, não só dos idosos, mas também da relação entre os próprios colaboradores entre si e dos colaboradores com os utentes. Acho que é esse o papel do diretor técnico que o educador social pode desempenhar na perfeição, mas é verdade que o tempo de implementação das diversas competências de uns e de outros são diferentes e haverá uma maior experiência da parte das pessoas que trabalham e obtêm formação como assistente social até para definir
definir esses rumos e definir os ritmos em que a instituição trabalha. Sim, o que acabaste de dizer é uma grande verdade e eu acho que temos que pensar nessa forma todos. Equipa multidisciplinar, trabalhar todos em conjunto, porque só assim que vamos conseguir levar isto mais além e com foco. A dinâmica, pronto, e o Marcelo saberá isso, mas a dinâmica do lar, só mesmo para ter uma ideia, na Santa Casa de Misericórdia onde eu estou, são praticamente quase, não vou estar aqui a precisar do número, mas são bem mais de 100 funcionários divididas pelas diversas áreas e pelos diversos setores. Haver uma gestão pessoal dessa já é necessário algum carisma e algum conhecimento de toda uma dinâmica que pode envolver um equipamento social. O educador social não terá ainda tempo, na minha opinião, não é competência, é tempo de implementação neste mercado de trabalho que lhe permita, se calhar, ter já essa abordagem. Não quer dizer que daqui a uns 10 anos, ou se calhar até mais cedo, isso possa acontecer. Mas isso também se faz tudo com a experiência no terreno. Isso, de uma forma teórica, somos ensinados e muitas vezes chegamos ao terreno e vemos que as situações são bastante diferentes. Por isso, o que é realmente importante é a aprendizagem no terreno. A partir do momento em que chegamos ao terreno e conseguimos desenvolver essa aprendizagem, também vamos encontrar bastantes dissabores pelo caminho. Mas é com esses dissabores que vamos aprendendo a lidar com as pessoas. Sim. Eu gostaria só de reforçar muito para terminarmos este tema, a direção técnica, só referir uma pequena coisa. Muitas vezes o problema que se coloca, e fazendo aqui alusão às palavras da Márcia Magalhães, muitas vezes o que acontece é que há entre os diversos profissionais ou do ponto de vista superior entre as várias ordens, seja na área da saúde ou da área mais social, existe um conflito, exatamente, um conflito de interesses. Parece que querem perceber quantos médicos é que são diretores técnicos, quantos psicólogos, quantos educadores sociais, e não tem que ser assim. Cada instituição deve encontrar o profissional ou os profissionais, porque há instituições, na minha, inclusive, em que há mais do que um diretor técnico nas valências referentes a idosos. No meu caso, eu estou associado mais à questão do centro de dia e do apoio domiciliário e tenho uma colega que está mais ligada à ERP. Portanto, mas a chave é que haja entreajuda e que não deve haver qualquer tipo de rivalidade. A minha colega, por exemplo, é educadora, é assistente social e não tem que haver qualquer tipo de rivalidade, uma vez que eu estou mais associado, se calhar, à parte da saúde e ela mais à parte social, mas isto só deverá servir como complemento, que até é bom. Agora, nunca deverá haver, e isto vê-se por parte das ordens, e aqui voltamos a salientar a saída infeliz da senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros, que refere que serão os enfermeiros que deverão ser todos eles diretores técnicos de lares. Isso é completamente irrisório, não faz qualquer sentido. Deve ser escolhido um profissional que a direção de cada instituição considere competente, que tenha as capacidades de liderança, de comunicação e capacidades de organização e capacidades interpessoais. Isso é fundamental. E muitas vezes há aqui uma grande confusão, mas efetivamente há mentalidades que devem ser mudadas. Mas também seria engraçado saber se a Márcia, acho que foi o nome de... Márcia, sim. Márcia Magalhães. Se baseou em algum dado estatístico, se realmente é um dado estatístico ou é mesmo só uma impressão que ela tem, ou não sei. Pois, não sei também. Acho que vamos ter aqui mais 5 minutinhos para questões e depois eu termino a sessão. Mas vou aproveitar este reto, até temos algumas questões para agradecer ao Miguel.
por ter Obrigado. vindo falar Muito obrigado. Miguel, por ter vindo falar comigo e ter-me proposto este tema e esta tertúlia, que é muito importante. E acho que vocês todos que tenham propostas de temas, que tenham algo que gostariam que nós, eu e o Marcelo, trouxéssemos a este projeto que nós temos, estão à vontade, podem nos escrever, podem nos dizer o que gostariam que nós trouxéssemos, porque isto é uma aprendizagem constante e é para nos complementarmos uns aos outros, acima de tudo. E também agradeço ao João Magalhães, ao João Rafael, por ter trazido esta questão que é pertinente nos dias de hoje, porque eu ontem, por acaso, estava no Twitter, não é? E sigo muitas pessoas na área e foi uma questão logo muito batida. Sim, foi uma afirmação infeliz, onde a bastonária queria marcar uma posição, poderia até mesmo estar a aproveitar, estaria-se a aproveitar até do próprio Estatuto da Enfermagem para conseguir algo mais, mas acho que não foi a afirmação mais correta de tudo. Eu penso que ela esteja inclusivamente a aproveitar-se da situação pandémica que o nosso país vive para tentar exercer uma maior influência no ramo do ponto de vista da enfermagem. E, efetivamente, existem certamente muitos caminhos que a senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros poderá tomar sem ser com estas saídas infelizes. Certamente que se preparar os seus membros e dotá-los, e certamente muitos, eu conheço fantásticos enfermeiros, trabalho com uma equipa de enfermeiras francamente boa, mas efetivamente o trabalho de um bastonário de uma ordem é, ao mesmo tempo que deve proteger os seus membros, deve também dotá-los de competências para que eles possam um dia vir a alcançar estes estatutos. Para além da sua prática profissional como enfermeiro, como psicólogo, como médico, como educador social, deve ser este o objetivo de qualquer dirigente de uma, ou neste caso bastonário, de uma ordem, e não tentar subir assim a pulso de uma forma, nesta situação, já que estamos a viver uma situação tão infeliz, tanto nacional como internacional, tentar subir desta forma, penso que revela uma grande falta de caráter por parte desta senhora, mas... Toda a gente neste momento reconhece o papel. Eu sou um profundo admirador do grande esforço que as organizações e os profissionais estão a desenvolver neste momento, mas eu acho que este discurso até soa a aproveitamento da situação, realmente. Sem dúvida. Soa mesmo a aproveitamento da situação e acaba por pôr em causa a sua competência e mesmo até o seu conhecimento da realidade das instituições, não é? Porque, como eu disse, o ser diretor de um lar está ao acesso das equipas de saúde, não é? Como nós já falamos, uma enfermeira pode ser diretora técnica de um lar. A partir daí, acho que não estão a ser negadas possibilidades de esse cargo. Por isso, eu acho que... E certamente terão capacidade para isso. Não será mesmo uma questão de impedimento formal. O que é contraproducente é um bastonário de uma ordem que deverá proteger ao máximo os seus membros, está a deixá-los tão expostos. Porque quem é alvo de críticas, tudo bem que num primeiro momento será a senhora bastonária, mas acabam por ser toda a classe de enfermeiros que acabam por estar expostos à crítica, totalmente escusada esta situação. Um timing completamente desnecessário, um timing completamente inoportuno. Sem dúvida. E é mesmo, está a pôr achas numa fogueira que tem vindo a ser alimentada pelo próprio Covid, tem exposto os profissionais de saúde a um trabalho e até mesmo a expor a sua saúde a riscos que se calhar nunca antes expostos, e agora vir com essa questão em que eles estão a ser cada vez mais valorizados. Se calhar eu acredito e sou de acordo que neste momento os profissionais de saúde não são as pessoas mais valorizadas
Quer dizer, são as pessoas mais valorizadas agora, em termos de Covid. Mas até há 6 meses atrás eram bastante desvalorizados. O trabalho dos profissionais de saúde era bastante desvalorizado. E agora que realmente começa a ser valorizado e, na minha opinião, muito bem valorizado, ter estas afirmações acaba mesmo por denegrir um pouco o esforço da classe. Sem dúvida. Ao ser a pessoa que dirige a classe dos enfermeiros, ter este tipo de afirmações não deixa de denegrir até as pessoas que são enfermeiras, em que em nada servem no seu discurso. Sem dúvida. E eu só para finalizar, eu acho que esta questão, para depois eu fazer a reflexão final, eu acho que é importante, acima de tudo, e eu já fiz isso publicamente com o Marcelo no primeiro episódio deste programa, de Aulas Online, que parabenizamos os enfermeiros e os profissionais de saúde pelo excelente trabalho que estão a fazer, mas acho que todos nós, portugueses, reconhecemos. Acho que não é preciso aproveitar esta situação do Covid para fazer pressão social e para fazer este tipo de pressão que a bastonária fez. Para finalizar esta questão, acho que ela não teve a ética e o momento para dizer o que disse. Acho que foi muito infeliz o que ela disse. Porque esta questão tem que ser trabalhada por nós todos nós temos o direito com competências, atenção, há muitos atores técnicos aí que eu conheço que têm competências, educadores sociais e gerontólogos, em lares, e também o caso do Marcelo, que é diretor técnico, ele não é, mas ele é diretor técnico numa instituição e é profissional de saúde e tem competências para isso, e para executar esse tipo de trabalho. E eu acho que isso é da pessoa, a pessoa tem que conseguir perceber o utente. Para finalizar esta questão, acho que era isso que eu queria dizer, porque temos que trabalhar nesta forma. E os profissionais têm que ir ao terreno e perceber o que está a ser feito no terreno. A Márcia acabou por responder, ela disse que era a experiência profissional que tinha. Para finalizar... onde os diretores técnicos não são profissionais de educação social. Eu penso que isso é um pouco a ideia que todos acabamos por ter das instituições, tanto nas que trabalhamos como naquelas que vamos conhecendo ao longo também do nosso trabalho e das relações que criamos com outros técnicos de outras IPSS, de outras instituições. Na verdade, eu tenho precisamente a mesma ideia da Márcia. Um educador social ou um gerontólogo acabam por poucas vezes, se calhar comparativamente com, essencialmente é a minha opinião, com assistentes sociais que são, do meu ponto de vista, a área... sem dúvida, a grande maioria, não sei precisar números, como é evidente, não sei até que ponto existam esses mesmos números, mas a verdade é que penso que todos nós acabamos por ter esse sentimento. Como moderador vou dar 1 minuto, uma vez que o tempo já está bastante alongado, vou dar 1 minuto a cada um para dizer as últimas palavras e finalizar este episódio, para eu depois poder finalizar. Vamos começar pelo Miguel, que é o nosso convidado. Antes de mais, agradecer a vocês, ao Marcelo e ao Manuel, pela oportunidade. Gostei muito de estar aqui convosco, gostei de responder às vossas questões. Este tema que nós debatemos aqui hoje é bastante importante, até porque os lares de idosos têm estado em foco, neste momento, infelizmente, pelos piores motivos, e cabe-nos a nós também falar sobre algumas dinâmicas que acontecem dentro do lar de idosos. Neste caso, na minha área profissional, na animação sociocultural, que tem um papel também determinante nesta altura. Um papel cada vez mais desafiante e o facto de estarmos numa altura em que a capacidade emocional dos idosos está cada vez mais em baixo, cabe-nos a nós encontrar as melhores soluções para os deixarmos cada vez mais contentes, bem dispostos e motivados para enfrentarem os problemas que aí vêm. Acabamos também por falar noutro tipo de situações que veio de encontro
algumas dúvidas que eu tinha e por isso também vos agradeço por esse ponto. Muito obrigado. Obrigado nós, Miguel, por tudo. E por esta oportunidade de estares presente o teu tempo para Obrigado. discutir essas questões. Muito obrigado. Agora passo a palavra ao Marcelo. Muito obrigado. Antes de mais, Miguel, muito obrigado por ter proporcionado este debate, sem dúvida enriquecedor, uma vez que encontra-se aqui uma série de profissionais, de classes profissionais neste caso, e acho que é sem dúvida enriquecedor, e este tipo de debate que promovam uma reflexão sobre a área social, sobre, neste caso concreto, das instituições nos lares de idosos, neste caso, muito em particular, eu penso que isto é fundamental e deve ser repetido não só connosco, com psicólogos e educadores sociais, mas também com outro tipo de classes profissionais que trabalham junto junto destes clientes, da pessoa idosa, e mesmo para finalizar, gostaria de salientar o trabalho de todos os profissionais, nomeadamente aqueles que muitas vezes são os mais esquecidos, que são os auxiliares, que ao mesmo tempo que são os menos bem pagos em toda esta situação, são daqueles em que se é exigido mais responsabilidades, acaba por ser exigido mesmo em termos de tempo, há uma exigência muito forte sobre essas pessoas, e são de facto, é uma classe profissional que acaba por estar muito ligada ao setor feminino, no caso tanto da instituição de trabalho como muitas outras que conheço, e por todo o país certamente que a realidade é a mesma, e deve ser sem dúvida valorizado, porque muitas vezes são as pessoas mais esquecidas no meio disto tudo, elas e os idosos, a própria pessoa idosa, e sem dúvida há que valorizá-los e incentivá-los, porque estão a fazer um trabalho fantástico, e nós, no meu caso em particular, como diretor técnico e psicólogo da instituição, quero agradecer a todas as minhas funcionárias que trabalham comigo diariamente e que fazem, sem dúvida, um papel magnífico. Muito obrigado. E para finalizar, sou eu, né, para fechar este episódio, quero em primeiro lugar agradecer ao Marcelo e ao Miguel, e também deixar o repto para os profissionais, que os nossos políticos, irem ao terreno, verem a realidade, verem os idosos, verem a forma como nós trabalhamos, verem quem são os profissionais que estão no terreno, que são profissionais da área social e da área da saúde, e que trabalhamos em equipas multidisciplinares, acima de tudo, e complementamos uns aos outros. E isto foi o exemplo puro disso, um profissional da área de saúde, o Marcelo, um profissional da área da social, com mestrado no meu curso, educação social, eu como na área social. O Marcelo aqui teve em desvantagem. Desculpa, Marcelo, mas tinha que dizer isto, teve em desvantagem. Mas tu, ao próximo, traz-me da área da saúde e fico em desvantagem. Temos que complementar e aprender. E isto é importante, estas experiências. Não é por uma bastonária dizer aquelas declarações que foram infelizes e só foi pôr mais aço na fogueira que vamos deixar nós de ter este tipo de debates e de ver este conhecimento que é muito importante. E eu espero que vocês que estejam neste lado tenham gostado deste episódio. Eu tive a falar com o Marcelo, e o próximo episódio, que ainda será para a semana, nós depois vamos marcar a data, é sobre esta questão que tanto se tem falado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado.